Tá bom, e a pergunta que fica é, será que existe tratamento para insônia? Quem vai responder é o doutor Francisco Ora, presidente da Associação Brasileira do Sono. Doutor, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no Hoje em Dia. Existe tratamento? Qual tratamento? Bom dia a todos. Existe tratamento. O que a gente tem que passar para as pessoas é que muitas vezes elas buscam esse tratamento de uma maneira muito imediatista. E a insônia é um sintoma normalmente de longa duração. Isso exige, além do tratamento farmacológico, do remédio, do que quer que seja, exige mudança de hábitos, mudança de cultura. Não é uma coisa tão simples, tão fácil assim, não. Agora, como é que causa a insônia? Quais são os princípios básicos da insônia? A gente pode vir a ter a insônia ou já começa? Como é que funciona? Pode. A gente sabe hoje que cerca de 40% da população no mundo inteiro tem insônia, ou insônia aguda, ou insônia crônica, o que compromete a qualidade de vida sobremodo. O que a gente precisa entender é o seguinte: as pessoas estão deliberadamente resistindo a dormir. Esse é um problema contemporâneo. O dia está ficando curto, né? 24 horas. Todo mundo quer trabalhar muito, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e está reservando pouco tempo para o descanso. Perfeito. Criou-se até um neologismo que eu acho fantástico. Assim como existe o anoréxico, existe o sonoréxico. Aquele que privadamente, deliberadamente, ele não quer dormir. O que é que a gente imagina? É claro que ele vai ter problema de saúde. Como você falou, os estímulos são diversos. A internet, o celular. Não é nem que não quer dormir na hora errada. Está na hora do trabalho, na hora do estudo, aí sente o sono, sente o corpo pedindo descanso. Né? Outra coisa, o conceito, a cultura nossa de que dormir é perda de tempo. Não é. Verdade. Não dá para viver bem dormindo mal. Tem quantas horas de sono são? Essenciais, né? Nós acabamos de ver na reportagem, isso é muito interessante. As pessoas se cobram muito, eu tenho que dormir tantas horas por dia. Necessariamente não é assim, essa conta não fecha assim. Como é que funciona isso? Se eu durmo 4, 5 horas e acordo bem, eu não tenho problema nenhum. Se eu durmo 10 e acordo mal, eu tenho algum problema. O que vai me dizer da qualidade do sono é a sensação de sono reparador no dia seguinte ou não. Tem gente que diz que 8 horas é a quantidade ideal. Isso, então, não existe essa determinação. Na média, você está certo. Para a maioria dos seres humanos adultos, 6 a 8 horas. Mas você vai encontrar famílias que têm características hereditárias e que dormem 4, 5 horas. São chamados dormidores curtos. E você vai encontrar os dormidores longos. Gente que dorme mais de 8 horas por dia. No meio dessa fauna, eu diria o seguinte: o importante é você dormir e acordar bem disposto. Seja lá 4, 5, 6, 7 horas. Agora, doutor Francisco Ora, a gente vê aí que cada vez mais as pessoas usam mesmo a internet em determinadas horas e principalmente à noite. O senhor estava explicando com relação à visão também, que atrapalha. Como é que essa relação da internet, muita gente agora deve estar agora aí, ó, futucando a internet. Como é isso? Além da questão do estímulo psicológico, você está ali na internet, você está querendo ver alguma coisa, ou está no chat, ou está conversando com a namorada, sei lá o que é que você está fazendo, mas você está recebendo um estímulo para ficar acordado, para se manter em vigília. Mas além disso, Ana, o estímulo visual, a luz, ela altera os níveis de melatonina. A melatonina é um hormônio que faz a gente ter maior propensão para dormir. Se a luz me estimula e eu altero esses níveis, eu vou ficar desperto. Uma das coisas que faz a gente acordar é estimulação à luz, como nós estamos tendo aqui, por exemplo. Fomos programados para dormir no escuro e acordar no claro. Não tem jeito, isso é uma coisa biológica. E aí, doutor, Hoje em Dia foi às suas, né, conversar com as pessoas, e as pessoas também têm perguntas para o senhor. Vamos acompanhar. Doutor, eu gostaria de saber qual a hora, até que horas você indicaria para a gente estar se alimentando para ter um bom sono? Essa pergunta é oportuníssima, porque nós temos aqui na Bahia a cultura de, eu uso a expressão que o povo usa, bater um feijão antes de dormir e come o mocotó meia-noite. Como é que vai dormir? Não vai dormir porque o aparelho digestivo vai estar trabalhando, né? Uma partida de futebol, quase o esforço. Então, o ideal é que entre a refeição e o sono você tenha pelo menos 2 horas e meia, 3 horas de intervalo. Não dá para comer copiosamente e deitar logo em seguida. Agora, doutor, antes da próxima pergunta das pessoas, uma dúvida. E aí até usando o meu caso como exemplo. Não é todo dia que eu tenho problema de insônia, mas a pessoa que tem uma vez ou outra, eventualmente, a dificuldade de dormir, ela deve se preocupar, ela deve buscar um profissional, um médico,
Ou não? É normal, é natural? Até quando? Quando é que você passa a se preocupar e a buscar a ajuda de um especialista? Olha, se você, eventualmente, todo mundo vai ter insônia. A preocupação do dia a dia, você imagina a nossa população que está exposta à chuva. Como é que o cara vai dormir sabendo que a casa dele está lá para cair? Não tem como dormir. São situações agudas de que o problema é transitório, digamos assim. Mas se isso começa a comprometer o seu dia seguinte, já é um problema. O que é que você tem que fazer? Procurar, não precisa ser necessariamente um especialista em sono, um clínico geral, para lhe orientar. E aquela velha receita, Marcos, a mudança de hábito. As pessoas não querem relaxar, as pessoas não querem ter atividade física, as pessoas querem trabalhar, produzir o tempo todo. Não dá para viver assim. Não dá. E tem mais perguntas para o Dr. Francisco Ora responder aqui no estúdio. Vamos lá? Quantas horas eu devo dormir para ter uma boa noite de sono? Nós abordamos isso aqui. Necessariamente, quanto mais jovem, mais horas de sono. A criancinha, o bebê, dorme mais de 50%, 60% do seu período de 24 horas. Isso a gente vai diminuindo até a velhice. Vamos ficando mais velhos, vamos dormindo menos e em qualidade pior. Então, eu queria saber do Dr. Francisco Ora a questão da recuperação. Né? Sempre fala assim, quando você dorme, perde noite, acabou, não recupera mais. Isso é verdade ou é mito? Isso, de forma aguda, é verdade. Ou seja, o que o Marcos falou, se eu tenho uma noite, uma insônia, alguma coisa transitória, mas eu não dormi, mas no dia seguinte eu vou lá, durmo bem, pagou, eu paguei essa conta. Mas se isso começa a se tornar cotidiano, vou dar isso em números, se você dorme menos de 2 horas do seu ritmo habitual, por mais de 3 vezes por semana, por exemplo, essa conta você já não começa a pagar dormindo bem no período posterior. Então, e é uma conta perigosa, é uma dívida, é um vermelho pesado. Tem mais perguntas? Vamos lá? Doutor, quando a gente vai ficando mais velha, vai faltando sono. Agora, eu não sei se a gente precisa dormir com tranquilizante. É normal? Dormir com tranquilizante não é normal. Não, mas primeiro a curiosidade também, vai ficando mais velha, vai acontece de perder o sono? A qualidade do sono você perde em quantidade e em qualidade, infelizmente. As coisas vão se sucedendo, você vai tendo problemas como, por exemplo, as pernas inquietas, você vai ter problemas como artrose, situações sistêmicas que comprometem até o seu conforto enquanto dorme. E você dorme menos mesmo. O que acontece é que, na maioria das vezes, a população idosa que mantém atividade física, ou seja, vamos considerar o indivíduo idoso que caminha mais de 30 minutos por dia diariamente, dorme melhor do que o que não faz nada. Mas não pode ser antes de dormir, tá né? vendo? O indivíduo Atividade idoso... física antes de dormir também Não. Tem que ser durante o dia. O indivíduo idoso que cochila o dia todo, é óbvio que ele não vai ter sono à noite. E tem que ter o que é fundamental para qualquer coisa, cabeça ocupada. A ideia da aposentadoria física e mental não funciona. E o tranquilizante, como a solução, a receita panglossiana para todos os males, não funciona. Então não é assim. Doutor Francisco, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui e recomendamos o quê, então? Um bom sono para todos, não é isso? Bom sono para todos, que aí vamos viver melhor, bem-humorados e sem conflito, sem problema nenhum. Muito obrigada, doutor Francisco. Ok, já